Nós fizemos um acordo e decidimos que vamos aprovar o projeto da dosimetria. Nós quem, porra? Nós quem? Quem são vocês? Quem autorizou vocês a fecharem o acordo em meu nome? Porra nenhuma. Vai pro espaço você. Aí a Rede Globo vai lá e fala, não, o acordo tá fechado. Eu falo, mas quem deu mandato à Rede Globo? Que tem hoje? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Certo. Bom, aproveitando essa questão de notícias, né, sobre o final de semana, uma outra coisa que movimentou muito, acho que de quinta-feira pra frente, é a seguinte questão. Muitos falam que o Bolsonaro ainda é o plano A. Bolsonaro elegível, disputando as eleições em 2026. E que aí o segundo nome aí seria o Eduardo Bolsonaro, né? Seria ele. E aí eu ia te perguntar sobre essa questão. Continua sendo o Bolsonaro o plano A? E caso não, o Eduardo vem sendo aí vinculado como segundo nome? Essa é uma pergunta importante, porque, veja, o fato de nós não podermos ter um candidato à presidência, que é o homem mais popular, político mais popular do Brasil, ou o segundo maior, se você for petista, você vai achar que é o segundo maior, porque você vai achar que o Lula é o maior. Eu, particularmente, acho que as pesquisas mostram consistentemente o Bolsonaro como o político mais popular do Brasil. Também acho. O fato dele não poder participar de uma campanha presidencial já mostra que nós vivemos debaixo de um regime. Tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui uma pessoa contra a lei do ficha limpa lá atrás. A lei do ficha limpa é uma dessas burrices brasileiras. O brasileiro adora achar que vai reinventar, vai refazer o trabalho do Alexander Hamilton e do James Madison. Entendeu? O cara vai falar, vou refundar Montesquieu, vou refundar a ideia de uma república, vou criar um negócio diferente aqui que nunca foi feito em lugar nenhum, mas vou fazer aqui e vai dar certo. O brasileiro adora isso. Então, a lei do ficha limpa foi a ideia brilhante de alguns de que você, em vez de deixar a população decidir quem serão os candidatos, você vai transferir essa prerrogativa para um grupo de meia dúzia de burocratas governamentais. Uma pessoa, para ter uma ideia dessa, ela tem que estar num grau de ignorância na ciência política, assim, tão grande, e eu não sei nem o que dizer. Porque é evidente que essa casta de burocratas estatais vai sempre favorecer os candidatos do sistema. Serão os candidatos populares que serão impedidos de disputar? Não. Serão os candidatos antissistema que vão ser impedidos de disputar. Sempre. Os candidatos do sistema têm vida limpa. O candidato do sistema, Renan Calheiros, vai ter algum problema com a lei do ficha limpa alguma vez na vida dele? Vamos trocar um pouquinho, vir um pouquinho mais para cá. Ciro Nogueira vai ter algum problema com a lei do ficha limpa? Não tem. Então você está transmitindo e transferindo o poder do povo para uma casta de burocratas. Por trás disso existe uma mentalidade, que é a mentalidade de que o povo é burro e que, no final das contas, quem entende das coisas, quem tem que ser o guardião do povo, é uma casta iluminada de burocratas que passaram no concurso público. Então, lei do ficha limpa é a transferência do poder do demos, ou seja, é a transferência do kratos, do demos, para o júris. Então você sai da democracia para a juristocracia. Então, né, o kratos é o poder, o demos é o povo, certo. O júris é a casta burocrática. Então, a lei do ficha limpa é, assim, uma das coisas mais estúpidas que a direita apoiou nos últimos anos, porque a direita tem um fetiche de achar que o problema do Brasil é corrupção. É claro que o problema do Brasil não é corrupção. Bom, posto isso, quando o Lula ficou impedido de disputar as eleições, eu também falei, olha, isso é um problema, porque a nação precisa se pacificar nas urnas. Então, o sujeito está lá, condenado, etc, dispute as eleições.
Se a população quiser votar no cara, votou, pô. Eu não preciso de Sérgio Moro, sei lá, os juízes do TRF, sei lá, qual era o TRF? TRF 4, lá de 4, Curitiba. De Curitiba, o juiz do TRF4, os ministros do STJ, não vou ficar dando para esses caras, a opinião desses caras. A opinião que tem que valer é a opinião do povo. Da mesma forma para o caso Bolsonaro. Bom, isso é um capítulo da sua resposta para dizer que nós temos um problema quando a população não pode escolher sequer em quem pode votar. Nós já temos um problema no Brasil, que são os partidos políticos, os caciques dos partidos políticos, que decidem quem podem ser os candidatos. Agora nós temos, além dos caciques dos partidos políticos, os burocratas da classe estatal. Então, o povo, sua capacidade de escolher de fato o seu representante é nula. Se você de esquerda diz assim, isso é democracia, eu falo assim, você realmente está com um conceito ótimo de democracia, né? É o Politburo que decide quem são as lideranças políticas, o nome disso é comunismo, o nome disso não é democracia. Bom, sabendo que nós vivemos um regime, nós vemos candidatos com viabilidades diferentes. E aí se posta um problema. Qual é o movimento político do qual eu me identifico? Né? Existe uma diferença aqui entre Paulo Figueiredo e um jornalista da Globo News. As jornalistas da Globo News e os jornalistas da Globo News, eles são socialistas comunistas. Tudo certo. É o regime, é a visão de mundo deles. Sou um cara muito liberal, né? Então, para mim, o sujeito pode defender a visão que ele quiser, comunismo, nazismo, tá tudo certo, que para mim estão na mesma categoria, eu vou lá e vou combater com as ideias. A diferença é que os caras da Globo News não dizem para você qual é a visão política deles. E todo mundo tem uma visão política. Então eles pagam disso. Não, eu sou muito isento. Aqui fazemos jornalismo imparcial. Eu sou técnico. Meu negócio é jornalismo, eu combato fake news e tal, eu faço a averiguação dos fatos e assim vai. É todo mundo um jornalismo muito parcial, muito imparcial. Né? Então, todo mundo muito... O sujeito, às vezes, é jornalista de opinião, mas é todo mundo muito imparcial. Eu não sou imparcial. Eu tenho um lado, eu tenho uma visão política. E a minha visão política é, no Brasil, o que se chama de bolsonarismo. O que é bolsonarismo? Importante explicar para as pessoas. Bolsonarismo é a versão brasileira de um movimento internacional, de uma onda política internacional chamada de nacional-populismo. O que é esse movimento nacional populista? Esse é um movimento que retira o poder das elites. Ei, desculpa interromper seu vídeo, mas eu queria te lembrar de dar o like nesse vídeo. Nós aqui do canal Olavo do Carvalho pedimos a sua ajuda para você comentar, compartilhar e principalmente seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e que ele tem importância. Então deixa o teu joinha aí que vai ajudar demais o nosso trabalho aqui no canal. Valeu. Burocráticas, financeiras, intelectuais, etc. E a gente entende que concentraram poder demais e transfere o poder para o cidadão comum. Por quê? Por que eu acredito nisso? Para este momento de mundo. Porque eu acho que desde os anos 2000 existe uma concentração exagerada de poder, e o poder aqui é financeiro, é burocrático, é político, né? Então você tem os caras da Faria Lima decidindo o que o país inteiro vai fazer. Você tem uma classe política, sentam numa mesa Paulinho da Força, que não teve nenhum voto, é o cara que é suplente para deputado, com Michel Temer, que é um cara que não disputa uma eleição onde ele é o candidato desde 2006, onde ele também teve uma votação pífia, e Aécio Neves, que é um ex-candidato à presidência que hoje mal consegue se eleger para deputado. Aí os três sentam numa sala em São Paulo, bonita, com um tapete persa e um sofá importado, e falam assim: nós fizemos um acordo e decidimos que vamos aprovar o projeto da dosimetria. Eu falo, nós quem, porra? Nós quem? Quem são vocês? Quem autorizou vocês a fecharem um acordo em meu nome? Porra nenhuma. Vai pro espaço você. Aí a Rede Globo vai lá e fala, não, o acordo tá fechado. Eu falo, mas quem deu mandato à Rede Globo? Que tem hoje cada vez uma audiência mais pífia e junta os caras da Faria Lima, os industriais, falando, tá bom esse acordo pra gente. Eu falo, mas peraí, e pro povo?
Tá bom esse acordo? Alguém vai ouvir as pessoas? Não, ninguém vai ouvir as pessoas, não. Não, mas isso é porra nenhuma de democracia, isso. Então o Bolsonaro e nem sempre ele consegue, e eu sou bastante crítico, nem sempre ele consegue representar essa visão, ele é o representante do nacional populismo. Populismo no sentido de que você devolve o poder ao povo, e nacional porque você acredita na ideia de que Estado-nação. O que é a ideia de Estado-nação? A ideia de que nós, no Brasil, devemos definir as nossas próprias ideias. Ah, mas Paulo, você está fazendo pressão internacional. Não tem problema nenhum a pressão internacional. Pressão internacional sempre vai existir de vários lados. O que não pode acontecer é uma agência da Unesco determinar o que o seu filho vai aprender dentro da sala de aula. Uma medida da Organização Mundial da Saúde determinar o que você vai poder ou não aplicar de vacina no seu filho, ou que remédio você pode tomar. É uma medida o pacto do Acordo de Paris determinar como que vai ser a sua produção, o que o produtor do agro vai poder fazer na sua terra no Mato Grosso. Sim. Então você acredita em Estado, nação. Olha, nós votamos aqui, vai ter pressão internacional, sempre vai ter, mas nós votamos para decidir as nossas coisas. Então esse é o movimento nacional populismo. Bolsonaro é a expressão do nacional populismo no Brasil. Por isso se chama bolsonarismo. Mas você tem, na Hungria tem o Viktor Orbán, na Argentina é uma visão mais liberal, mas o Javier Milei, que teve vitória ontem nas eleições legislativas, boa vitória, é a expressão da Argentina. O Trump, obviamente, a maior expressão disso nos Estados Unidos, a Meloni na Itália, o Chega em Portugal, e por aí vai, é a mesma ideia, né? Em todos os lugares você tem esse movimento nacional populista. Bom, o que acontece? No Brasil, naturalmente, como o nacional populismo é um movimento antissistema, o sistema não quer que haja um candidato nacional populista, ou seja, bolsonarista. Qual foi o acordo que o sistema fez? Ele falou, olha, o Lula está muito mal, o Lula é um imbecil, ele é corrupto, ele é ineficiente, tá uma porcaria, o Brasil não anda para frente. Nós precisamos de um candidato que seja palatável para a direita. E daí, essas mesmas pessoas, esses mesmos Ciro Nogueiras e Rede Globos e etc., e Faria Limers, esses caras sentam numa mesa e falam assim, não, o candidato é o Tarcísio Gomes de Freitas. Tá tudo certo. Eu, particularmente, acho que o próprio Tarcísio Gomes de Freitas não se colocou como candidato. E eu posso ser considerado aqui uma pessoa muito inocente por conta disso. Mas o sistema se reuniu e falou, Tarcísio vai ser você. Alexandre de Moraes, você aceita Tarcísio? Não, mas Tarcísio pode ser, é palatável. Essa é uma direita permitida. E o sistema vai lá e se une para lançar essa candidatura. Olha, então vamos fazer o seguinte, está combinado, a gente bota o Bolsonaro na prisão, joga o Bolsonaro pro canto e lança o Tarcísio, que vai atender a direita, o sistema vai aceitar e a gente tira esses caras da esquerda. E eu virei e falei assim, mas peraí, quem fez esse acordo? Não vai ter um candidato de direita? Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo.
com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.